Como orar de maneira eficaz? Olá, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do Alto. E neste vídeo eu quero falar sobre a oração, sobre como orar de maneira eficaz. E de forma muito simples e prática, eu quero te dar 5 dicas que vão te ajudar a orar de maneira eficaz. Eu resolvi gravar este vídeo porque ao longo dos anos do meu ministério eu ouvi muitas vezes de irmãos, de irmãs, dizendo: pastor, eu não sei orar, eu não tenho palavras bonitas. Algumas pessoas acham que para orar com eficácia precisamos de palavras rebuscadas, aquela oração formal, religiosa, que a gente profere palavras bem elaboradas, mas não é nada disso. Eu vejo a oração à luz da Escritura como algo muito simples. Hoje existem no mercado muitos livros sobre a oração e eu já li alguns deles. Alguns são bons, ajudam, outros são complexos demais, porque eu creio que o maior manual e o melhor manual sobre a oração é a Bíblia Sagrada. Jesus ensinou muito sobre a oração, e não só ensinou, mas deu exemplo de orar. E nesse vídeo eu quero dar 5 dicas práticas que, se você colocá-las em prática, você vai ver grandes resultados na oração. A primeira dica que eu quero te dar para orar de maneira eficaz é que você precisa ter um lugar específico. Você precisa ter um lugar privado, um lugar silencioso. Você não vai conseguir orar de maneira eficaz num lugar onde tem movimentação de pessoas, tem barulho, uma TV muito próximo ligado em som alto, crianças chamando, pessoas chamando. Evite levar o celular para este local de oração, porque ali o barulho, o som das notificações, chamadas, alguém vai te ligar neste momento, então tudo isso vai desvirtuar a tua oração. Deixe o seu celular em outro cômodo. Se você é mamãe, deixe o seu filhinho, a sua filhinha com alguém, ou aproveite o horário que ele está dormindo para orar a Deus. Mas a primeira coisa que eu quero te ensinar é que você precisa ter um lugar privado. Porque uma das coisas que tornam a oração eficaz é a forma com que nos conectamos com Deus. Ninguém consegue conversar com alguém no meio de uma multidão indo e vindo, você não consegue ouvir direito, a comunicação não funciona. Com Deus não é diferente. Para que possamos orar de maneira eficaz, precisamos estar num lugar tranquilo. E foi o próprio Jesus que ensinou isso em Mateus capítulo 6, verso 6. Ele disse: quando vocês forem orar, entre no teu quarto, ali ore em secreto. E o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Jesus mesmo, na sua vida prática e diária de oração, no início do dia ele se levantava bem cedo e ia para um lugar reservado, ou no término do dia ele despedia as multidões, deixava até mesmo os apóstolos em algum lugar o aguardando, ou mandava eles se dirigir em algum lugar que lá eles se encontrariam, e ele ia para um lugar reservado para orar. Você precisa de um lugar tranquilo, longe do celular, longe de pessoas, onde durante alguns minutos você possa ali ajoelhar-se perante Deus, se conectar com Deus. É bom se você tiver hinos suaves, os hinos ajudam muito a orar. Se você levar um aparelho de som, tem o Spotify, você coloca num louvor, numa adoração baixinho, e ali você respira fundo, inspira, e ali você começa a falar com Deus. Se desligar do mundo ao redor. Essa oração é maravilhosa. É como recarregar as baterias diante de Deus. Então, o primeiro requisito para você orar de maneira eficaz, você precisa de um lugar privado. O segundo requisito que eu quero te dar é que você precisa orar com toda sinceridade e com fé. Muitas pessoas eles vão orar e eles tentam argumentar ou convencer a Deus de algo. Eles tentam manipular a Deus, barganhar com Deus na oração. E essa não é a forma correta. A melhor forma de orar é quando chegamos diante de Deus com toda sinceridade e humildade, abrimos o nosso coração. Eu gosto de começar a orar adorando a Deus,
declarando a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo a minha total dependência dele, a minha incapacidade. E eu gosto também de já depois em seguida fazer uma reflexão, uma introspecção da minha vida e sondar meu coração, meus pecados, minhas falhas, me limpar diante de Deus e então mergulhar cada vez mais na profundidade da oração e da intimidade com esse Deus vivo. Esta é uma das melhores maneiras, com sinceridade e com fé. Por que com sinceridade e com fé? Primeiro, porque Deus quer ouvir da tua boca o que você realmente está pensando e sentindo. Você não tem como convencer a Deus ou enganá-lo de nada. Não adianta você tentar adorá-lo se você está infeliz, se você está frustrado. Vá até ele e diga: eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu não vejo sentido na minha vida. Por isso eu estou aqui diante do Senhor para pedir sentido, orientação, instrução, graça, misericórdia e também com fé. Porque a fé, ela aqui opera de duas formas. Ela opera primeiro que eu estou demonstrando que eu sei que estou falando com Deus. Eu não estou orando às quatro paredes, eu não estou falando ao vento, eu estou falando com meu Pai. Na oração modelo, no Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele ensina ali a chegar-nos a Deus de uma maneira muito especial. Ele diz assim: chamem ele de Pai. Por isso o Pai Nosso começa dessa forma: Pai Nosso que estás nos céus. Então se achegue a Deus com intimidade. Ele te conhece em profundidade. Mas Ele quer ouvir da sua boca você demonstrar que você diante dEle está desnudo, que não há o que esconder e que você não quer esconder nada, muito pelo contrário. Você quer ir a Ele para que Ele te mostre qual é o teu verdadeiro estado e te ajude a mudar. Porque é essa mudança que vai fazer a diferença. Muitas pessoas me pedem oração achando que a oração é uma mágica. E eu pergunto então sobre como está a sua vida, e elas contam um pouco o que está acontecendo no seu relacionamento, na sua vida espiritual. E o que eu identifico? Que muitas delas precisam de um posicionamento. Muitas das vezes a nossa vitória está em nos colocarmos diante de Deus e assumir um compromisso novo, assumir um compromisso real, dizer a Deus que estamos dispostos a mudar, a ter compromisso com Ele. Então a sinceridade é importante nisso, e a fé também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem uma tradução que usa a expressão recompensador dos que o buscam. Então vá até Deus neste lugar privado com toda sinceridade, com toda fé, rasgue o seu coração diante de Deus, se derrame, chore, é coisa boa chorar diante de Deus, porque quem chora diante de Deus não chora diante dos outros. Vá a Deus com sinceridade, mergulhe na profundidade de Deus, nas águas profundas do Espírito Santo. E você verá que Deus se revelará a você. Porque a sua palavra diz: e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a segunda dica que eu te dou para orar de maneira eficaz: ore com sinceridade e ore também com fé. A oração pode ser feita de qualquer forma. Nós vemos na Bíblia pessoas orando em várias posturas, deitado, sentado, encurvado, no ventre de um peixe, em pé com as mãos levantadas, de joelhos. Eu gosto muito da oração de joelhos, porque essa oração de joelho é aquela de um período específico e ela demonstra reverência e humildade. Esse é o nosso momento particular com Deus. Mas é claro que podemos orar durante o dia todo, e é a isso que Paulo se refere quando ele diz lá na carta aos Efésios: orando em todo o tempo.
Então eu posso estar dirigindo o meu carro, estar orando, conectado com Deus, estar ali no ônibus, estar orando em pensamento, estar trabalhando, orando a Deus. Eu posso orar em todo momento, mas este momento privado é gostoso de joelhos e com os olhos fechados. E por que a gente fecha os olhos neste momento? Justamente para não se distrair com nada. Precisamos nos conectar com Deus. Em determinados momentos é importante orar de olhos abertos, como na igreja, quando estamos orando ali pelo povo, quando vem à frente ao altar, porque ali pode haver uma manifestação demoníaca, pode acontecer alguma coisa, então ali não é lugar de orar de olhos fechados, não é sábio. Mas no secreto, no nosso lugar íntimo, privado com Deus, então fechamos os olhos, nos desligamos do mundo, e mergulhamos nas profundezas do Espírito através da oração, de uma oração sincera e de uma oração cheia de fé também. A terceira dica que eu quero te dar, tenha sempre um horário específico. É muito importante termos um horário e você vai determinar esse horário. Para quem pode, é muito bom começar o dia com oração, porque o dia que você começa com oração faz toda a diferença. Até mesmo nos problemas que você enfrenta neste dia, os obstáculos que surgem, você consegue superá-los de maneira mais tranquila, mais fácil, mais assertiva, porque você começou o teu dia com Deus, orando a Deus, apresentando a Deus o seu dia. No seu trabalho, nas suas vendas, na sua loja, na sua empresa. Desenvolva o hábito de, antes de abrir, reúne os funcionários, lê uma palavra e faça uma oração e coloque este dia nas mãos de Deus. Cada cliente que vai chegar ali, cada pessoa que vai te procurar, coloque-os diante de Deus, seus funcionários, seus fornecedores, e você vai começar a perceber a diferença. Também eu gosto muito e acho importante orar ao término do dia, todos os dias. Antes de dormirmos, ajoelharmos-nos ao lado da cama e agradecermos a Deus pelo dia vitorioso, por termos terminado mais um dia e pedir a Ele um bom descanso. Mas se você não tem essa disponibilidade de 2 horários, então escolha um horário, quem sabe para você seria melhor de madrugada. Se você é mamãe e tem filho pequeno, aproveite os horários que ele dorme e vá para um lugar reservado, onde você possa estar ali e ao mesmo tempo atenta ao seu bebê, ao seu filho pequeno. Mas tenha sempre um horário específico para orar e falar com Deus. A quarta dica que eu quero te dar para você orar de maneira eficaz, você precisa orar com persistência. É aqui que muitas pessoas falham e desistem da oração. Algumas pessoas se animam, começam a orar durante algumas semanas, durante alguns meses, mas por não ter um resultado neste período, acabam desistindo, achando, isso não é para mim, Deus não me responde mesmo, Deus não me ouve, eu não tenho a fé como o pastor fulano, como a irmã Beltrana, eu não sei orar como convém, nada disso. Jesus nos ensina na sua palavra que nós precisamos orar com persistência. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que abre vai se abrir também. Isso fala de persistência, de continuidade, de resiliência. Então esse é um dos grandes segredos da oração. Você tem que dar continuidade. Seja dias difíceis, seja dias fáceis. Continue orando, continue orando, continue orando, porque a oração não só vai te sustentar nos dias difíceis, e eles virão, eles vêm para todos, como ela te abrirá os caminhos e te mostrará a direção para onde você deve seguir. E a quinta dica que eu quero te dar sobre como orar de maneira eficaz é a gratidão ao término da oração. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo de número 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Em outras versões você vai ler já agradecendo. Então é muito importante terminar a oração agradecendo a Deus. Agradecendo por ter tido esse momento, esse privilégio, porque orar é privilégio oferecido a muitos e usufruído por poucos. Mas orar é um privilégio conversar com Deus, é um privilégio falar com um Pai Celestial, sentar no colo dele, sentir o seu abraço e termine a sua oração dizendo: eu te agradeço. Agradeço por este momento especial. Agradeço pelas tuas respostas às minhas orações, porque aí está a fé. Lembra-se que eu falei antes já da importância da fé, de que estamos falando com Deus, de acreditar que estamos falando com Deus. A fé também é usada agora para acreditar que já obtemos a resposta daquilo que pedíamos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, nesse contexto, Jesus está falando sobre o poder da fé. Ele diz: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, verbo futuro, o que diz, assim lhe será feito. E no verso 24, ele diz: e quando estiverdes orando, crede que já o recebeis, e então tê-lo-eis. Em outras versões você vai ler: e quando estiveres orando, acredite que já receberam, que já têm, e vocês terão. Então a fé faz toda a diferença numa oração eficaz. Termine a sua oração crendo, primeiro, que Deus te ouviu. Segundo, que no tempo dele chegará aquilo que você está pedindo. A transformação, a mudança no seu casamento, a mudança no seu lar, a porta que você pede que se abra, a mudança na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, quero crer que esteja, que as coisas não mudam ou estão difíceis para você porque você não tem pontuado em alguma dessas dicas, dessas 5 dicas que eu te dei. E você precisa levar as 5 a sério, porque elas são vitais, são simples, são práticas, mas são vitais para uma oração que traz resultado, para orarmos com eficácia. Então, ore com fé, crendo que já recebeu. Você está enfermo, está pedindo a cura, termine a sua oração agradecendo pela cura que já tem. Porque a Bíblia diz em Isaías 53, verso 4, que Jesus levou na cruz nossas enfermidades e nossas dores. Você está orando por uma porta aberta, termine a oração agradecendo pelas portas que se abrem, e você verá que se abrirão não uma, mas muitas portas. Você está orando por uma mudança no seu casamento, na postura, na conduta do seu marido, termine agradecendo a Deus pelo homem de Deus que está com você, pela mulher de Deus que está com você. Você está orando pelos seus filhos que estão vivendo uma situação difícil, não estão nos caminhos do Senhor, termine a oração agradecendo a Deus pela bênção que são os seus filhos. E mais, profetize sobre eles, dizendo: meus filhos, vocês são de Deus, servos de Deus, serva de Deus. Meu marido, você é um homem de Deus, um servo de Deus. Minha esposa, você é uma serva de Deus. E aguarde as surpresas do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e Ele prometeu responder às nossas orações. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente aí embaixo se alguma dessas dicas te ajudou, se você precisava ouvir isso, e assine também, acesse o sininho das notificações, para que quando eu gravar outros vídeos, e todos os dias terá um vídeo novo, com sabedoria que vem do alto, você receberá a notificação e receberá o vídeo também. Que Deus abençoe, tenha um bom dia.